Estamos de volta com o nosso Opinion e dessa vez estaremos gravando uma parte do segmento chamado Bate e Volta, Brasil e Estados Unidos, com Marcos Omarte e Cornélio Diniz. Marcos, American Airlines, o programa de fidelidade estendeu para 2022. Jay, tem que estender, eles têm que fazer tudo para atrair de volta os passageiros, né? Porque ninguém está querendo viajar por causa da pandemia. Então, se eles começarem a restringir e cancelar esse tipo de programas que há, a coisa fica complicada. Então, foi uma boa medida que, com certeza, vai ser seguida por outras companhias aéreas também. Todo mundo que tinha as milhagens do ano passado já jogaram para 2021. Então, tudo vai ser até 2022. Eu achei isso espetacular. Cornélio, e os profissionais de saúde aí no Brasil? Como é que está essa batalha? Incrível! Profissionais que dão a vida para salvar vidas. No Brasil, nós estamos vendo diversas ONGs, diversos médicos trabalhando em hospitais com inclusive, deficiências de materiais, deficiência de profissionais, verdadeiros heróis, arriscando as suas vidas para salvar vidas. Um exemplo de um médico mineiro em que pegou a doença, pegou o coronavírus, mandou mensagem para a família dizendo: estou indo para a UTI, mas peguei essa doença porque eu amo a minha profissão. Infelizmente, está acontecendo. Obrigado a esses profissionais, né? Realmente são verdadeiros heróis. Marcos, finalmente, depois de tanta espera, o ex-vice-presidente Joe Biden escolheu a sua vice-presidente candidata à presidência, Kamala Harris. E tem gente até torcendo para acontecer alguma coisa depois com o Joe Biden, se é que ele vai vir a ser o próximo presidente dos Estados Unidos, para ela poder assumir. E tem essa possibilidade, né? Porque ele já está muito velho e às vezes ele se esquece das coisas, enfim. Ela é uma mulher fantástica, ela é uma mulher que tem uma história de determinação, de muito trabalho aqui nos Estados Unidos. Primeira geração de imigrantes, os pais eram imigrantes, a mãe dela é da Índia e o pai da Jamaica. Então, ela não é apenas a primeira mulher negra, ela é a primeira mulher asiático-americana a ser candidata como vice-presidente na chapa de um candidato à presidência da República. Achei muito interessante e muito pertinente a escolha do Joe Biden. Eu achei que valorizou muito a candidatura do Joe Biden. Vai ser difícil ele não ganhar essas eleições. Cornélio, a Bovespa, a Bolsa de Valores aí no Brasil, está começando a dar sinais de crescimento sem parar aí. Interessante, amigos, mesmo com a saída de capital estrangeiro. Mas aí tem uma segunda parte, onde pessoas físicas, brasileiros que aplicavam em fundos, em seus bancos, em poupança, estão migrando também para a Bolsa de Valores. Marcos, o que aconteceu com o Will Smith? Foi jogar um golfe e ficou sem 3 dentes? Isso foi uma brincadeira, Jay. Muita gente acreditou nesse vídeo. Ele foi jogar golfe com o Jason Derulo, que é um cantor, e ele disse que foi ensinar o Jason, e quando o Jason foi dar aquela tacada, acertou e aí quebrou os dentes dele, mas é brincadeira, fake news, mas muita gente acreditou, viu? Inclusive eu, achei que era verdade. Cornélio, uma das notícias que me chamaram muita atenção no Brasil foi o ministro Paulo Guedes chamar o sistema tributário de manicômio no Brasil. Jay, lembra-se, alguns anos atrás, você trazendo empresários para o Brasil para tentar implantar uma unidade fabril no Brasil? Impossível. Como explicar para o estrangeiro como funciona substituição tributária, impostos federais, municipais, estaduais? Como explicar isso? Realmente é um verdadeiro manicômio o sistema tributário brasileiro. Espero que a reforma tributária melhore isso aí, né? Para alguém poder entender o que está acontecendo no Brasil, que é muito complicado. Marcos, Fórmula I, rapaz. Fórmula I tomando espaço no mercado.
E ainda bem, Jay, tomara que ganhe mais espaço ainda. Até agora são 12 empresas, né? 12 montadoras com 2 pilotos por carro. E o legal é que esses carros são elétricos. Então, tomara que ganhe força e que no futuro acabe substituindo os carros de Fórmula 1, porque, inclusive, eles são muito parecidos. Não são parecidos, como a potência é parecida, os carros são muito rápidos. Quem quiser entender um pouquinho mais o que está acontecendo no mundo de carros elétricos, dá uma olhadinha nos carros elétricos chineses, são espetaculares. Os caras estão investindo bastante lá. Doutor Cornélio, há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente falou sobre a carne suína e a exportação está explodindo. Jay, a exportação da carne suína brasileira cresceu 48% em julho. Tem um motivo. Aconteceu uma peste suína na África e nos países asiáticos. Isso realmente impactou a demanda desses produtos importados. E o Brasil se consolidando como um fornecedor confiável. A doença dizimou criações de suínos na Ásia e o Brasil se beneficiando desta situação. Principalmente em Minas Gerais, que realmente bateu o recorde de produção. Marcos, nesse emaranhado de 24 vacinas sendo testadas em humanos, a revista Nature falou que a Pfizer tem uma vacina boa. Pois é, Jay, essa história das vacinas é um pouco complicada, né? Porque a Rússia anunciou a vacina, mas parece que não está nem na terceira fase de testes. É aquela corrida para ver quem chega primeiro, para depois poder dizer que apresentou a vacina na frente dos outros países. E a gente vê aí, não sei, o Dória lá em São Paulo disse que tomou a vacina chinesa e depois pegou a Covid. Ficou uma coisa meio estranha aquilo ali. Na realidade, vai acabar se tratando com hidroxicloroquina, vai ficar muito sem graça. Já imaginou? Cornélio, balança comercial batendo um recorde de novo no mês de julho. Continua, Jay. O Brasil realmente é o celeiro de alimento mundial. Mais de 2 bilhões de dólares na primeira semana de agosto. Fruto de quê? Um aumento de produtividade. Fruto do clima que está favorável nesse período. E mesmo com a pandemia, o escoamento da produção não parou. Realmente, venham os próximos recordes. Marcos, uma das coisas que está realmente preocupando muito as autoridades de saúde nos Estados Unidos é aquele cigarro eletrônico chamado Viper, né? Me fala um pouquinho sobre isso, está complicado aí. Bom, antes disso eu falei Jorge, depois Dória, né? Jorge Dória, na verdade, é um ator que eu adorava, um comediante fantástico, e eu confundi os nomes, é João Dória, obviamente, o governador lá de São Paulo. Com relação aos e-cigarettes, fica aquela coisa, né? As pessoas acham que porque um e-cigarette não causa dependência, não dá câncer no pulmão, e não. É uma coisa que parece mais cool do que o cigarro normal, mas não tem que ficar de olho também. Aqui nos Estados Unidos, Marcos, você sabe muito bem, as autoridades estão dizendo que para quem fuma esse tipo de cigarro, a chance de ter Covid é 5 vezes maior. É complicadíssimo. Meu amigo Cornélio, o PIB de São Paulo, que é realmente uma das grandes, se não a maior força industrial do Brasil, cresceu agora no mês de junho. Teve uma alta, Jay, de 6,8%. Junho, relação a maio de 2020. Porém, a gente tem que analisar que a gente está vindo de uma pandemia. E de abril, relação a março, teve uma queda de 9,3%. Estamos recuperando. Eu acho que o Brasil está sendo uma referência em vários países do mundo em termos de ajuste de readaptação econômica. Meu amigo Marcos, tem uns estudos aí que estão realmente preocupando muito, principalmente eu. Covid-19 se pega no ar? Cada hora sai uma coisa com relação à Covid, Jay. É complicado a gente dizer que sim, que não. Antes não era para usar máscara, depois é para usar máscara. Hidroxicloroquina funciona, não funciona. Eu colocaria aí na conta de vamos esperar mais um pouco para ver o que acontece. Eu concordo com você. Cornélio, auxílio emergencial no Brasil ajudando os mais carentes.
Jay, amigos, realmente esse auxílio emergencial tem salvado milhões de famílias do Brasil que estão vivendo exclusivamente com isso. A pandemia veio com força, muitos empregos, muitas pessoas perderam seus empregos e sua única fonte de comida tem sido o auxílio emergencial. 8,9 milhões de desempregados anunciado semana retrasada. Realmente, essa sequência mensal desse auxílio, mesmo que seja pouco, para quem não tem nada, é muito, graças a Deus. Marcos, pandemia aumenta a demanda de serviços financeiros e os bancos americanos contratam 19 mil. Para mim é uma super surpresa isso. Pois é, a economia americana voltando a se reaquecer, todo mundo esperando que tenha mais aquela coisa do V do que assim, né? Tomara que isso aconteça. Os serviços estão se reaquecendo. No Brasil também, o Cornélio pode até falar alguma coisa a respeito disso, mas houve um aumento de 5% no setor de serviços agora no mês passado. Boas notícias. Maravilha. E falando em boa notícia, a soja teve um crescimento fantástico no Brasil em termos de exportação, hein, Cornélio? Ô, Jay, os chineses estão ávidos pela soja brasileira. E, de novo, o Brasil, a exportação do Brasil não parou mesmo com a pandemia. Porto de Santos batendo recorde de exportação. Por falar em aumento de crescimento e exportação, Marcos, os aeroportos americanos deram um aumento significativo de volume nas últimas 3 semanas, né? Exatamente, Jay. No domingo passado, inclusive, passou o número de 830 mil, foram 832 mil pessoas que passaram pela aquele que eles chamam de screening, né? Que é quando eles verificam ali a sua bagagem de mão. Enfim, foi a primeira vez que passou de 800 mil pessoas num dia há mais de 3 meses. Então, pouco a pouco, como o americano fala, slowly but surely, as coisas vão voltando ao normal. Cornélio, depois daquele trágico acidente lá no Líbano, o que o Brasil fez pelo Líbano? Incrível, Jay. Nós vimos um presidente francês fazendo publicidade, propaganda do seu país, e o Brasil não. O Brasil tem estreita relação com o pessoal do Líbano e, imediatamente, o presidente fez um acordo com o ex-presidente Michel Temer, que chefiou uma missão, levando mais de 6 toneladas, equipamentos, alimentos e um grupo de pessoas para ajudar a analisar o que aconteceu naquela explosão inimaginável no Líbano. O robô construído pela Disney vai substituir os dublês. Ô, Marcos, o que é isso? A Disney começou a usar esses robôs. Eu até sugiro que as pessoas procurem online para dar uma olhada. É uma coisa interessante, né? Os autores, né, dos anos 50, lá que falavam de ficção científica, eles diziam que os robôs algum dia iriam nos substituir. Eu acho que a gente está chegando, porque um robô fazer acrobacia... Você sabe que o Jetsons, há muitos anos atrás, tinha o Jetsons, eu lembro bem disso, e atualmente esses robôs, esses aviões, essas estrelas rolantes já estão aí no dia a dia. Cornélio, depois do fechamento da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, querem reabrir? Pois é, Jay. Alguns empreendedores querem lançar uma nova Bolsa de Valores no Rio, com foco em startups de impacto social. A verdadeira ideia é democratizar o acesso a essa renda e facilitar o financiamento de algumas empresas. Aqueles negócios de investimento anjo, né? O Banco Maré é uma fintech, já tem 37 mil clientes. Criaram até uma moeda digital chamada Palafita. É mole? Por falar em bolsa, o setor de telecomunicações está puxando a bolsa em alta na Europa. Ô, Marcos. Realmente, telecomunicações... As bolsas na Europa deram uma caída, aí essa semana foi uma coisa complicada, porque a relação dos Estados Unidos com a China, né, as tarifas que o presidente Trump continua impondo aos chineses, mas aí
não sei o que aconteceu exatamente, o mercado europeu falou, não, agora vamos nos concentrar em nós mesmos e vamos esquecer um pouquinho dos Estados Unidos e China e as empresas de telecomunicações de lá, como as do mundo inteiro, porque todo mundo está usando mais os celulares, você vê aqui a gente está usando o Zoom para fazer esse programa. Enfim, essas ações dispararam e a Europa não é diferente. Então, houve essa subida e isso puxou as outras ações junto. Cornélio, já chegamos a 2% do patamar da Selic, que é 2% ao ano, e agora estão falando de 1,75%. Pois é, Jay, na última reunião, a ata do Copom deixou espaço, inclusive, para baixar mais 0,25% em outubro. Imagina uma Selic no Brasil de 1,75%. 2% já é inimaginável, 1,75%. Mas por que isso? A pandemia afetou demais as famílias. As famílias têm postergado todas as suas decisões de compra. Como consequência disso, a inflação está contida. Menos consumo, a inflação contida abre espaço para essa redução. Para quê? Para que as empresas invistam mais, coloquem o dinheiro em circulação e para a gente ter o retorno de uma economia vigorosa. Imagina a economia do governo federal com menos 0,25%. Novamente, que espetáculo isso, que bom para a economia brasileira. Marcos, o consagrado diretor de filmes Martin Scorsese acabou de ser contratado pela Apple para fazer séries. Ainda bem, Jay, porque esse canal da Apple, aí, esse serviço de streaming da Apple é bem ruinzinho, viu? Então, o único programa que eu vi ali até hoje, que eu gostei, que eu achei interessante, foi The Morning Show, com a Jennifer, né? Aquela que era do Friends, com o Steve Carell e com a Reese Witherspoon. Realmente é um seriado bem bacana. O resto, meu amigo, então ainda bem que eles contrataram o Martin Scorsese. Cornélio, voltando a falar de produção, a expectativa de crescimento em exportação de grãos é um absurdo. Uma conjunção de fatores. O clima, a não parada da produção pela pandemia, a produtividade. 2019 já tinha sido recorde na produção de grãos no Brasil. 2020, estamos estimando chegar em mais de 250 milhões de toneladas. Brasil, celeiro do mundo! Parece que para cada 5 pessoas, uma é alimentada por alimentos brasileiros. Que espetáculo isso, hein? Ô Marcos, o The Rock, aquele monstro de 2 metros de altura, forte parecendo um touro, Dwayne Johnson, cara, é o cara mais bem pago do cinema americano. Eu acho que ele é o mais bem pago, porque outros atores que ganham 20, 25 milhões, como o Tom Cruise e o Leonardo DiCaprio, eles decidiram fazer um filme a cada ano, às vezes a cada 2 anos, no caso do Tom Cruise. E o Dwayne Johnson, não, ele não para. Ele agora conseguiu até fazer uma franquia do Jumanji e fez uma coisa muito legal. Virou um filme bacana, interessante. E ele participa de um seriado da HBO, do qual eu gosto muito, chamado Ballers. Infelizmente, eu acho que a próxima vai ser a última temporada, porque eu curto demais esse seriado. Então, ele merece mesmo ser o ator mais bem pago atualmente aqui nos Estados Unidos. Diga-se de passagem, há mais ou menos 2 anos e meio atrás, ele estava sendo sondado para ser candidato à presidência da República dos Estados Unidos. E ele achou que ele na época, disse que tinha total interesse. Parece que parou, perdeu para o Joe Biden, tá vendo? Mesmo físico, mesma idade, tudo igual. Olha só, Cornélio, para minha surpresa, a companhia brasileira Azul vai lançar uma nova companhia. O que é isso? Jay, a capilaridade da aviação brasileira ainda é muito incipiente em diversas cidades. A Azul, com a nova empresa chamada Azul Conecta, pretende dar capilaridade, pretende atender 200 novas cidades. Hoje são 17 aeronaves, modelo aquele Cessna Grand Caravan, e a capacidade é de 9 pessoas. Porém, já começa a interligar cidades importantes que necessitam desse serviço. Marcos, o Facebook finalmente começou a retirar
vários sites e publicações com esse discurso de ódio aí. É uma coisa que parece interessante, Jay, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de censura nas redes sociais. Quem é que determina o que é discurso de ódio? Eu não sou contra a retirada de discurso de ódio online, não. Mas quem é que está fazendo essa determinação e até que ponto, até onde esse grupo que faz essas determinações pode chegar? É verdade, realmente tem que ter muito cuidado, principalmente na parte da censura, né? Isso é importante. Você, como jornalista, tem isso aí diretamente no seu sangue. Cornélio, outra surpresa dessa semana foi o anúncio das novas empresas no mês de julho. 168 mil novas empresas. É impressionante isso, cara. O impacto é positivo, porém, muitos empregos sendo esfacelados. 95%, quase 96% dessas empresas são microempresas. Muitas das pessoas que se tornaram desempregados e resolveram montar a sua microempresa individual para estar no mercado de trabalho. Então, a gente também tem que avaliar com carinho essas quase 170 mil novas empresas. Marcos, o governo americano emitiu um conselho, né, para que os americanos não viajem para o Brasil em função aí do Covid, de que houve? Eu acho que o Brasil também deveria emitir um para os brasileiros não virem para cá, né? Porque a coisa aqui, se você for comparar, aqui está pior do que o Brasil. Aí voltar à questão da violência, quer dizer, esses relatórios, nessas indicações que o governo americano solta de vez em quando, elas são um pouco, elas têm um quê de terror, sabe? Da pessoa ficar com muito medo. Eu tenho um amigo do trabalho, um americano, que viajou para o Brasil e não saiu do hotel. Ele estava em Copacabana, no Rio de Janeiro, não saiu do hotel. Inclusive, as reuniões que ele teve no Brasil foram feitas nesse hotel porque ele estava tão assustado, tão aterrorizado com um desses relatórios que o governo americano solta, que fez isso. Eu acho exagero. Um fato que chamou atenção e foi notícia em todos os jornais, principalmente em todas as televisões, foi a humilhação que sofreu um rapaz entregador de comida, um motoboy, por uma pessoa, ele chama-se Mateus, e o cara também chamava-se Mateus, que estava recebendo a comida lá, humilhou o rapaz, e já falei algumas vezes, isso aqui mudou o mundo, está todo mundo te gravando o tempo todo. Então, Cornélio, e esse rapaz, o que houve com ele? Pois é, Jay, todo e qualquer tipo de discriminação, todo e qualquer tipo de situação de difamação é negativa. Realmente, o celular tem sido uma ferramenta incrível e esse rapaz reagiu a uma determinada discriminação. Para você ter uma ideia, essa semana fizeram uma vaquinha e já mandaram 190 mil reais de arrecadação para ele. Também um empresário fez uma campanha e entregou uma moto nova para esse motoboy. Uma agência de marketing da cidade onde aconteceu o fato, Valinhos, também já fez um contrato com ele. Desculpe, discriminação é horrível, porém, existem pessoas que também se aproveitam dos fatos. Né? Já tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Então, a gente tem que ter muito critério, muito cuidado também, porque muitas pessoas valorizam demais essa discriminação. Então, a gente tem que 2 pesos e 2 medidas. Na vida, se você tem um limão, faça uma limonada. Ele conseguiu realmente, em 3, 4 dias, sair do anonimato de um entregador de pizza com a moto quebrada, usando a moto do pai, ter uma moto nova, ter um emprego novo e 190 mil reais, que espetáculo para ele, e 2 milhões de seguidores. Tomara que nossa opinião tenha isso um dia, né? Olha só, Marcos, televisões estão alertando, aqui nos Estados Unidos, também no Brasil, para uns envelopes, cara, chegando com sementes da China. Fala sobre isso aí. Essa é uma história muito estranha, Jay. Eu procurei na internet,
ninguém sabe exatamente. Tem um ramo aí, algumas pessoas um setor de pessoas que diz que essas empresas fazem isso para depois receberem críticas positivas, né? Porque, como você sabe, a Amazon, a Yelp, né, esses sites, eles vivem das críticas, né, que fazem, e você não pode ir lá, uma pessoa qualquer, você tem que ter comprado o produto, eles têm um jeito de rastrear se você usou o produto ou não. Então, isso seria uma forma dessa empresa chinesa de receber críticas positivas na internet, porque a pessoa recebe aquilo ali, ou planta, ou joga fora, enfim, mas depois ela recebe um e-mail perguntando: gostou do produto? Aí a pessoa vai lá e escreve alguma coisa. Isso é uma teoria, mas também ninguém sabe exatamente. Eu não faria nada, eu queimaria se eu recebesse qualquer coisa da China atualmente, ainda mais semente. Você sabe, Cornélio, que aqui nos Estados Unidos o FDA está solicitando para você não plantar, não jogar nem no vaso sanitário, você tem que queimar, porque ele não sabe qual a origem dessa semente. Olha, gostaria de agradecer ao Cornélio Diniz, esse nosso amigo, empresário, empreendedor lá no Brasil, e o nosso amigo Marcos Omati aqui, por esse bate e volta, esse segmento que virou um programa. E eu gostaria muito de agradecer a vocês aí, todos os telespectadores, amigos que estão assinando o nosso canal. Obrigado pelo compartilhamento, obrigado pela sua audiência. Uma boa semana para vocês. Até semana que vem. Fique com Deus. Um abraço.